sobre um sentimento que acompanha a nossa vida e que muitas vezes trava a nossa vida, outras salva a nossa vida. Muitas vezes acompanha a gente pela vida toda, que é o medo. E aí, estava falando que estava esperando você e a Lina. Mas não tinha percebido que estava sem som, meu Deus. Vale a pena. A Lina deve chegar, não é? A Lina deve chegar entretanto. Lá está a rapariga. Chegou nesse momento. Boa noite. Boa noite, querida. Então, hoje nós vamos falar sobre o medo. Eu sou Kel Queiroz, sou taróloga, sou terapeuta de terapia de esquemas mentais e trago duas terapeutas aqui, Jaqueline e Lina. Por favor, se apresentem. Jaqueline primeiro, que chegou aqui primeiro. Bom, então, eu sou Jaqueline Pereira, sou arqueóloga, também sou terapeuta. E é nesse âmbito que estou aqui para falarmos então desta questão do medo, o que é o medo, para que é que ele serve, etc. Lina? Então, eu sou terapeuta integrativa e eu trabalho também com o tarô. Eu sou reikiana e outras coisas mais, dentro da área toda da terapia integrativa. Estou aqui convosco, com todo o gosto, com todo o prazer, para falarmos hoje então aqui sobre o medo, que foi um tema que a Raquel quis trazer muito em especial. Eu quis trazer esse tema porque às vezes a gente não percebe que nós deixamos de fazer coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, às vezes coisas que podem mudar a nossa vida, e a gente não percebe que o que nos trava é o medo. Né? Ao mesmo tempo que em algumas situações nós podemos salvar a nossa vida literalmente, porque sentimos medo. Então, eu acho que é um sentimento muito forte e muito presente diariamente em nossa vida. A todo momento nós podemos ter essa sensação, esse sentimento, essa emoção, né? Às vezes tudo misturado. E acho que é um tema muito relevante. Então, eu gostaria de começar com vocês, para vocês falar um pouco do que é o medo. Assim, na parte técnica, o que é o medo? Se quiser, Lina, começar agora, você fica à vontade. Então, o medo é uma das principais emoções que nós temos e das mais antigas que trazemos connosco, porque o medo é aquele sentimento que nós precisamos muito dele porque nos defende. Quantas vezes é ele que nos dá o sinal de termos fome, de sede, no fundo. Também é ele que nos protege quando, de uma forma tão simples, temos que atravessar a rua e temos que parar para vermos se vem ou não algum carro que possa ser prejudicial para a nossa saúde, não é? Para o nosso bem. Então, o medo é uma das emoções principais, portanto, ele faz parte, realmente é a primeira emoção, tanto no número das emoções, deste número de emoções principais, das 5, como também nesta situação em que nós trazemos o medo desde sempre, este medo positivo, digamos assim. Depois temos o outro lado, que é o medo que, em vez de nos ajudar, só nos prejudica. É aquele medo que vem junto com crenças, que nos forma, os valores até, que são eles muitas vezes que não nos deixam avançar. Estamos confinadas àquilo que nos foi dito, e que foi importante quando éramos crianças, também até para termos medo de situações para os nossos pais, para nos preservar, criavam-nos certas situações de medo que foram ficando pela nossa vida toda e hoje em dia, já adultas, muitas vezes esse medo,
o que nos retrai de fazermos termos certas atitudes na vida, precisamente pelo medo que nos foi imposto lá atrás e que não entendemos até hoje, quantas vezes não entendemos que o que estamos a sentir é medo. E uma das coisas que é fundamental é nós darmos nome, portanto, nomearmos aquilo que nós sentimos. Seja o medo, sejam outras sensações, outros sentimentos, é fundamental que demos nome, porque só assim é que temos uma consciência daquilo que estamos verdadeiramente a sentir e de fazermos o estudo para entendermos se realmente isso é que é o importante para nós, se devemos seguir essa conduta ou se há alguma coisa a mudar. Acho que passava agora aqui a voz à Jacqueline um bocadinho para não estar... Lina, eu não quero, a tua voz é linda, mas eu fico com a minha, está bem? Bom, mas assim, eu não tenho muito mais a dizer, mas de facto o medo é um estado emocional e que ligar-se ao sentimento, ligar-se à emoção, e como nós sabemos temos diferentes corpos, pode estar associado ao corpo mental, normalmente mais ao corpo emocional, mas depois espraia-se pelos outros, também para o corpo físico, daí as mazelas vão surgindo associadas a esta emoção. Como disseste muito bem, Lina, é uma coisa boa, por um lado, porque nós na pré-história, se ouvíssemos um bisonte, teríamos que fugir, porque senão seríamos comidos, e hoje temos que ter medo e não atravessar a estrada para não ser pisado, ou na passadeira, temos que ter algum receio, não se mandar assim para a passadeira, portanto aí é um medo salutar. O medo deixa de ser benéfico para nós próprios quando ultrapassa essa questão do desafio, essa questão de uma sensibilização para o perigo e passa a ser uma coisa, um pânico, passa a ser aquilo que nós podemos chamar, e vamos com certeza durante esta sessão chamar uma doença, enfim, uma fobia, um pânico, pronto. Nesse momento, quando passa do consciente para o inconsciente e passa a gerenciar a nossa vida, deixa de ser uma coisa agradável. Como nós também sabemos, o medo é a quinta emoção, pensando assim na escala das emoções, ou na tabela das emoções, ou na roda das emoções, é a quinta a contar do nível inferior das mais baixas, portanto aquela que mais nos afeta. Medo, nós depois vamos falar aqui, sentimos nos órgãos, sentimos tudo aquilo que faz parte de nós, lá está os tais corpos, enfim, pode manifestar-se. O que é que eu posso dizer mais? Pode tornar-se uma prisão, pode tornar-se um pânico, pode tornar-se uma fobia, quando deixa de ser apenas um mecanismo de defesa da nossa vida, não é? Portanto, que ele é de facto um mecanismo, lá está, desde a pré-história, desde sempre, desde que nós somos seres vivos, e pode passar a ser tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que passa a sair fora da consciência, tudo aquilo que sai daquilo que são os nossos limites normais, entre aspas, e normal, aquilo que são usuais e que fazem bem ao nosso sistema, deixa de ser racional, deixa de ser bom, não é? Não sei se respondemos ou se eu respondi àquilo que era suposto. Uhum. Deixa eu dar uma boa noite para o pessoal que está chegando. Então, o pessoal aí do Taroicia, que também é outro canal da gente, com a terapia. O Poeta do Caminho, Poeta a Caminho, boa noite, obrigado a todos pela presença. Então, a gente falou um pouco sobre o que é o medo, sobre o que ele causa. Então, dentro de tudo que vocês falaram, da preservação que o medo pode causar à nossa vida, a gente sentir que aquilo vai preservar a nossa segurança, e daí ele a passar para uma fobia, a passar para um bloqueio, né? Então, a gente entende até aí que o medo tem a função, acima de tudo, de preservar a nossa estabilidade. É isso? Sim. O que vocês acham, Lina? A nossa saúde, a nossa estabilidade, sim. A nossa vida, sem dúvida. Numa primeira fase é isso. O medo é isso que ele faz. Por isso é que dizemos que ele é bom, não é? Porque tem este lado bom. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado menos bom.
E o medo não escapa. Ele tem realmente este lado muito positivo que nós precisamos. Precisamos de sentir que não podemos, quando nos abeiramos de um muro, de sabermos que não podemos ir para além porque se torna perigoso para a nossa saúde, para a nossa vida. Portanto, é exatamente isso, Raquel. O medo, primeiro, protege-nos. Quando se torna excessivo, aí temos que tomar autoconsciência porque já não está na posição da proteção. Sim. É por isso mesmo que nós trabalhamos também, o medo é uma das fobias daquilo que nós fazemos no nosso trabalho como terapeutas, não é? Uhum. Então, Jaqueline, uma das funções do medo e a importância do medo é essa proteção que ele nos causa, né? Sim, sim. Quando a gente passa desse limite, quando o medo paralisa, quando o medo começa a causar traumas, como que a gente identifica isso? Qual é o momento que vocês acham, Lina e Jaqueline, que é o limite? Que é o que daqui para frente já não está fazendo bem. Daqui para frente nós já estamos aí com as fobias que vocês citaram, já estamos aí com os bloqueios que eu também citei. O que vocês acham que é o limite? Quais os sintomas? O que é que está acontecendo na vida da pessoa? Como é que ela está pensando? Para a gente entender esse limite. Então, como nós dissemos, é um mecanismo de defesa que é perfeitamente normal. Nós temos outros, nós não podemos pôr a mão em cima de uma panela que sabemos que vai queimar-nos e não podemos atravessar a estrada, etc. Isso nós vamos aprendendo desde a nossa infância e assim a humanidade também aprendeu ao longo da sua vivência. Mais do que isso, é chato. Nós temos que ser conscientes, temos que nos auto-observar, temos que nos conhecer para perceber se as coisas que estão a acontecer connosco são... Aliás, temos que estar aqui e agora para perceber se aquilo que está a acontecer connosco é real ou é imaginário. Eu não posso continuar a ter medo do Pinóquio só porque na minha infância vi o nariz a crescer, ou não posso continuar a ter medo do que os meus pais me disseram para me controlar, não vamos aqui considerar se era benéfico ou se não era, mas não vou continuar a ter medo daquelas afirmações, daquelas ordens que me deram, se elas não fazem parte do meu presente. Se atualmente, conscientemente, eu observo e não há razão concreta, real, para eu ter aquele medo. Então eu tenho que ultrapassar. E, portanto, é uma questão de nós, de facto, percebermos, eu tenho medo disto. Porquê é que eu tenho? Para que é que eu tenho medo disto? O que é que está a acontecer? Tem alguma razão de ser este medo? Se tem razão de ser, eu devo conscientemente continuar a permitir que ele permaneça na minha mente, no meu corpo, enfim, nas minhas ações diárias. De outra forma, teremos que abordá-lo e encará-lo de frente, perceber quem é ele, lá está, autoconhecer-se, ter uma autoconsciência do que é que se passa, perceber então o que é que ele está aqui a fazer, de que forma é que eu posso ultrapassá-lo. E claro, obviamente, se não conseguir resolvê-lo conscientemente, vou ter que recorrer ao auxílio de quem já terá passado por uma situação idêntica e que possa dizer-me como ultrapassá-lo, ou a algum terapeuta, no caso, que saiba quais são as técnicas ideais. Pronto, mas lá está, é esta tomar consciência para perceber se ele é real, ele é imaginário, faz sentido, prende-me, cria-me ansiedade, cria-me pânico, cria-me fobia, tem razão de ser isto que está a acontecer comigo? Não sei se responde à questão. Não sei se posso. Não sei se responde à questão. Claro. Raquel. Vou olhar para aqui porque aqui embaixo eu consigo ver as três e aqui só consigo ver a Raquel e a mim própria. Então, estava à espera que a Jacqueline acabasse de falar e era porque eu vou dar um exemplo de um medo que, da maneira como ele acaba por ser irracional e ao mesmo tempo traz um transtorno imenso e um trauma, um sofrimento que se torna estranho.
Por exemplo, eu conheço um jovem adulto, que tem imenso medo de cães. Ele não consegue aproximar-se de cães, ele quando vê um cão, ele dá uma volta imensa só para não ter que aproximar-se do animal. E nós sabemos que muitas vezes os cães nem sequer são perigosos, outros sim, bom, mas quando o cão não se conhece, temos sempre algumas dúvidas. Mas ele, seja com cães conhecidos, seja cães domésticos, portanto vivem dentro de casa, tudo isso, ele não consegue aproximar-se de cão nenhum. Andei na pesquisa com ele a tentar entender de onde é que vinha este medo. Então este medo veio um dia quando a mãe dele estava grávida dele, precisamente, e passa num portão e um cão salta ao portão e ela assusta-se e foi um medo que ela sentiu de uma forma muito evidente, muito forte, e ele trouxe esse medo com ele. Portanto, está comprovado que o que nós passamos na barriga da nossa mãe, portanto, enquanto estamos, não é, a crescer, não é? Um bebê, um feto, por aí fora, está comprovado que nós sentimos, ouvimos, conhecemos o pai, a mãe, e, portanto, esta situação do cão que ladrou à senhora que estava grávida passou precisamente o medo, o medo foi tanto que a criança ficou com esse sentimento. Claro que, em alguns casos, o medo em relação aos cães pode ser interessante, porque temos, não é? Se não conhecemos o cão, realmente temos que ter algum cuidado, mas não desta forma tão exagerada. Outra situação, por exemplo, porque muitas vezes a Jacqueline estava a dizer de uma forma consciente, o problema é que muitas vezes estes traumas, que o medo é um trauma, não se tornam de forma consciente. E para chegarmos, por exemplo, a esta situação em que este jovem ficou com consciência e ficou a entender porque é que ele tinha tanto medo de um cão, foi preciso fazer um estudo, um trabalho profundo, não é? Comigo. Portanto, só em sessão de terapia é que uma pessoa consegue chegar a situações, a pontos de entendermos depois e de se deslindar toda a situação. Claro, foi necessário falar com a mãe e ela então retornou lá atrás quando ela estava grávida e lembrava-se dessa situação e, portanto, ele a partir de agora, o receio que ele tem do cão passa a ser muito menos. Vai com atenção, tem cuidado, mas já não é aquele sofrimento imenso que ele tinha em relação a qualquer tipo de cão. Outro medo que é muito, muito mais comum do que aquilo que nós pensamos é um medo que também que também é de certa maneira inconsciente. As pessoas sofrem de uma fobia imensa, por exemplo, de sair de casa. Como é que nós conseguimos arranjar este medo? Como é que isso entra em nós de tal maneira que a pessoa não consegue sair da porta para fora? Não é? Quem vive num prédio não consegue sair da porta para se dirigir ao elevador. Isto é um medo extremamente profundo. Portanto, quando o medo deixa de ser de uma forma mais leve, sim, adaptativo, não é? O adaptativo é aquele medo que até nos protege de alguma maneira e que tudo se resolve mais ou menos. E nós conseguimos fazer as coisas com algum receio, mas conseguimos fazer, não é? Este medo que bloqueia. Portanto, eu tenho algumas situações de pessoas, umas já na casa dos 40, outras mais jovens, em que sofrem com este problema de não conseguirem sair de casa. Isto é uma fobia terrível e o quanto isto traz de problemas para a vida da pessoa e para a vida da família dela, não é? E, afinal de contas, não são assim tão poucos os casos em que isto acontece. Temos vários casos destas situações em que as pessoas precisam mesmo desta psicoterapia que nós fazemos para conseguir libertar-se e demora algum tempo, não é? Mas demora algum tempo, demora umas semanas a que a pessoa ganhe novamente a autoestima
E essa autoestima é que vai desbloquear aquele medo que ela está a sentir. É necessário entender tudo isto em pormenor, portanto, por fases, não é? Temos que ter terapia com alguma sequência para nós entendermos e fazermos entender a pessoa das situações destrinçadas, não é? Desde o início, portanto, que se começou a sentir isso, que ela começou a sentir isso até o momento presente, para que a pessoa veja que não há perigo, é que ela está segura e que é possível e permitido ela fazer tudo aquilo que fazia antes, não é? Anos, 1 ano, 2 anos, depende de cada pessoa, que ficam em casa assim retidas por mais do que 1 ano, sem sair de casa. Lina e Jaque, a Lina tocou num ponto bem interessante, que é o aumento das fobias sociais, né? As pessoas têm medo de interagir, causando pânico, muitas vezes, de sair de casa, né? Da síndrome do pânico. Tem medo de interagir, causando um isolamento excessivo, né? Onde as pessoas, hoje em dia, se escondem atrás, muitas vezes, de sua rede social, né? Atacando outras pessoas com palavras ofensivas na internet, e outras levando ao isolamento, que leva ao isolamento, que leva a uma depressão, que leva a uma depressão, que pode levar a um suicídio. Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma. Quando a gente entende que aquela sensação de medo que a gente tem de iniciar um projeto, porque vão achar, você está muito velha para começar, você está muito nova para começar, isso não é tempo, isso não é para você. Quando a gente tem medo também na vida de levar essas críticas, e essas críticas, esse nosso medo começa a paralisar a nossa vida. Então, a gente tem um projeto de voltar para a faculdade, aí não volta porque alguém falou, você está muito velha. A gente tem um projeto de viajar, não volta porque alguém falou que é perigoso viajar só. Então, quando a gente percebe que nós estamos deixando de viver, aí é o momento da gente ligar a luz amarela e procurar o autoconhecimento, como a Jaque colocou. Jaque falou de autoconhecimento, de entender se aquele medo é real ou se não é. Claro. E aí chega o momento de nós irmos atrás. E a Lina falou já dessa situação que é muito real, do aumento das fobias sociais e do aumento do síndrome do pânico e etc. e etc. Então, para a gente concluir o nosso bate-papo, eu queria perguntar para vocês sobre os tratamentos. O que uma pessoa que está no grau onde o medo já está atingindo a vida dela, já está paralisando ela de fazer tudo que ela faz no dia a dia, quais as terapias, quais os métodos, como é que se trata isso, o que ela deve fazer, o que ela deve procurar? Se vocês puderem deixar aqui essa orientação, e aí eu agradeço muito para a gente concluir nosso bate-papo de hoje, que mais uma vez está incrível. Obrigada. Eu queria só dizer que nós, a sociedade, temos que também deixar de nos comparar uns aos outros. Daí isso também é um motivo para que isso e a falta de autoconhecimento faz com que as pessoas tenham essa fobia social de que tanto a Lina falava. E depois, quando se trata de haver necessidade de ultrapassar isso, as pessoas dizem, e se eu for procurar uma terapia, se calhar vai ser pior. Muitas das vezes preferem manter-se naquele patamar de vítima e não dão o passo para procurar um terapeuta, isto se eles não forem capazes sozinhos de ultrapassar. E nós, hoje também cabe-nos aqui dizer que não há que ter receio de procurar alguém para ajudar, mas que sim, há terapias que podem auxiliar a ultrapassar todos estes medos. Importa a gente olhá-los de frente, perceber porque é que eles estão ali, desde quando é que estão ali, qual é o gatilho que faz com que ele desbloqueie, com que ele salte, né? Que ele se manifeste,
Pronto, Lina, se calhar podemos falar um pouco das terapias, eu depois concluo, mas sim, eu só queria fazer esta chega e peço desculpa se me intrometi assim demasiado, mas... Não, então, obrigada. Eu posso dizer que nestes casos há algumas situações que eu vou trabalhando com a pessoa que me procura como terapeuta integrativa, portanto, em que eu integro, não é, digamos assim, todo o trabalho que é feito pelos médicos. Nestes casos, normalmente as pessoas já me chegam a tomar medicação e isso cabe aos médicos, portanto, eu aí não tenho nada a acrescentar nem a tirar, não é a minha área. Mas o que eu aconselho muito e acompanho sempre é em termos da meditação. Eu sou professora de meditação, mas não é só por isso. Porque conheço, não é? Sendo professora de meditação, eu conheço bem o que é que a meditação traz, que benefícios traz à nossa mente, à nossa consciência, ao nosso subconsciente, qual é o poder da meditação em nós. Portanto, e sabendo tudo isso, eu vou aconselhando meditações muito concretas para certas fases do tratamento. Isso é uma situação, outro é ter conversas sempre, não é? Todo o meu tratamento, toda a minha terapia começa com uma conversa sobre a pessoa, como é que ela está, e ir cada vez mais atrás na vida dela para escrutinarmos tudo o que lhe fez mal, porque o que lhe fez mal não é o momento presente, não é? No presente ela já está no máximo, já está muitas vezes na depressão, já está fechada em casa, ou já está com um medo exacerbado. E então é irmos entender de onde é que ele vem, onde é que ele começou, mesmo que a pessoa não se lembre, pois todas as fases da vida para trás vão mostrar muitos problemas que vão sendo entendidos, por mim são entendidos e eu faço-os conhecer à pessoa. Tomar a consciência, como a Jacqueline há bocadinho dizia, tomar a consciência da situação, que realmente aquilo que se tem é um medo, não uma realidade, e portanto, seguidamente há sempre uma fase que é de comandos mentais. Eu trabalho, uma das minhas terapias é com comandos mentais, e então o comando mental o que é que faz? São frases impositivas, positivas, de amor incondicional, e que vão no subconsciente, porque a pessoa fica em modo relaxado, perfeitamente consciente, portanto a pessoa está comigo, vai falando comigo, portanto está completamente consciente, mas está descontraída, e os comandos mentais, essas tais frases, vão trabalhar no subconsciente de maneira que sejam absorvidas novas ideias, as ideias que foram faladas vão ser implementadas e vão ser trocadas por aquelas rígidas que lá existiam, do medo desde que ele se começou, não é, a instalar, e que tem passado por todos os momentos. Já atendi pessoas também, como dizias há bocadinho, Raquel, que tentaram já o suicídio e que felizmente recuperaram lindamente. Tudo leva ao seu tempo e nós precisamos de tempo para nos adaptarmos, as pessoas, todos nós precisamos de tempo de nos adaptarmos a novas circunstâncias. A terapia é assim, é muito simples, parece simples, mas nós não conseguimos de uma forma consciente e só por nós ter estas alterações, não é? É preciso que haja alguém que tenha a técnica certa também para trabalhar as situações dentro de nós, no subconsciente. E pronto, depois há sempre um acompanhamento muito grande. Eu vou falando com a pessoa, vou sabendo se a pessoa vai cumprindo, digamos assim, os passos que foram iniciados na sessão, e eu vou estando sempre a acompanhar, porque as pessoas que sofrem deste tipo de coisas de uma forma tão profunda sentem-se muitas vezes no vazio, sentem-se completamente abandonadas, e há uma coisa que toda a gente lhes diz, que é extremamente curioso, e não deixa de ser verdade,
mas não pode ser dito de uma forma tão crua, tão direta, tão fria, que é, tu é que tens que te ajudar, tens que fazer por ti, não sou eu que faço, agora estás a tomar medicação, portanto, tu é que tens que te ajudar. E até parece que não te queres ajudar. Isto são palavras, não são palavras terapêuticas, nem são frases que levem a pessoa a ter a capacidade, não é, para avançar. Porque se a pessoa o que tem é muito medo. Não é? Ela tem medo de sair da zona de conforto que ela, entretanto, criou. Não é? Que é estar, por exemplo, naquele caso em que eu falei, em que as pessoas estão dentro de casa e ali elas não querem sair dali por razão nenhuma, porque ali é a zona de conforto e tudo o resto lhes mete imenso medo. Portanto, a minha terapia baseia-se muito desta forma e tenho tido resultados muitíssimo bons, felizmente, só podia também, não se trata aqui de humildade ou de vaidade, não, mas no sentido de que o trabalho tem sido compensador, portanto, e que tem sido extremamente gratificante, tanto para mim como quem está a evoluir na vida, não é? No sentido de sair do medo. Podia falar noutras coisas, mas também já não há tempo, portanto, fica para outra vez, se quiseres, não é, Raquel? Está. Se quiser complementar, fique à vontade. Realmente a gente sim, sim. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Importa realmente a gente ressignificar, dar um novo significado àquele medo que as pessoas tinham ou àquilo que as assustava, que as prejudicava. E nesse aspecto, lá está, nós precisamos de conhecer a pessoa, precisamos de ter alguma, enfim, de conhecer um pouco a história da pessoa, a história de vida da pessoa que vem até nós. E o que é que acontece? Às vezes não se consegue assim logo na primeira sessão, mas consegue-se, enfim, nas próximas. E de facto, nós conhecendo a pessoa, podemos optar pela técnica certa, pelo método certo. Como disseste muito bem, a meditação é uma coisa fabulosa porque faz a pessoa voltar-se para si próprio e também para o seu interior e conhecer-se, tem um pouco a ver também com aquele autoconhecimento. Penso que qualquer uma de nós também se preocupa em que a pessoa tenha uma energia elevada, por vezes o reiki acaba por ser também usado, ou pelo menos eu assim o faço, né? Tenho alguma preocupação em elevar a energia da pessoa que chega até mim e uso o reiki nesse sentido. Sim, as afirmações, os mudras, os mantras, outras técnicas que nós vamos conhecendo, eventualmente o Freedom Therapy, seja, como sabemos, a técnica do tapping, né, em que se tocam em determinados pontos do corpo, tudo isso no sentido de libertar aquelas coisas que já estão associadas ao corpo físico de cada um. Não vamos, eventualmente, pelo menos nas primeiras sessões, talvez não se vá chegar à regressão, mas sim, estas terapias de que falei são as que eu uso mediante aquilo que conheço da pessoa. O MCR, sim, é a nossa terapia, talvez aquela que neste momento a gente use mais, eu também, porque tem como base e como preocupação o chegar à raiz das questões, daí conhecer-se o paciente, a pessoa que está connosco de uma forma mais profunda e podermos então contribuir para elevar a consciência, para elevar a energia da pessoa. Sim. Penso que é isso, um pouco as técnicas que também eu tenho usado nas pessoas que chegam até mim e que aquelas que eu acho que posso ajudar, não é? Com aqueles conhecimentos que nós fomos adquirindo. Não sei se temos que terminar em instante, certo? É isso, não, está tudo certo. Conseguimos explicar um pouco sobre essa emoção, esse sentimento que é muito controverso, porque ele paralisa e cria diversos bloqueios e diversas travas na vida da gente, e ao mesmo tempo nos protege, é algo natural, é algo inerente eu acho que de todos os seres, né? Os animais também têm a sua camuflagem, né? Também têm o seu modo de se proteger do seu predador, e assim sucessivamente. E também entrou em depressão. Oi? Mas temos que ser...
e também entram em depressão. São, tem tudo, aliás, eles têm um corpo emocional, portanto são idênticos a nós, não é? Isso, exato. Tudo é possível associar. É verdade. Eu penso que... Uhum. Okay. Pode falar. Pensa que... Não, eu penso que nós, de uma forma geral, falámos tudo o que tínhamos a falar, que era necessário, acima de tudo, sermos conscientes, estarmos no aqui e agora para tomarmos rédeas, não é? E controlarmos aquilo que nos atrofia. E, portanto, é isso, nós sabemos, nós as três sabemos e sempre dizemos isso, que cada um tem que fazer o seu caminho, e o terapeuta está aqui para ajudar, para indicar quais são as melhores formas e mais rapidamente e da melhor forma, não é? Portanto, mas é isso, é um autocontrole que tem que ser reavirado em cada um, controlar aquilo que está em nós. Mesmo. Então, quero agradecer a você, Jaque, maravilhosa, Lina, maravilhosa. Muito obrigada. Hoje nós falamos sobre o medo. Raquel, maravilhosa. Auxiliar pessoas que se identifiquem com isso, a buscarem ajuda com terapia ou com um psicólogo ou com psicoterapeuta. Claro. Procurem ajuda. O importante é que a gente, como a Jaque falou, tome a rédea da nossa vida e viva o melhor possível. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Namastê. Gratidão a todos que estiveram presentes. Obrigada a todos. Namastê. Até a próxima. Tchau. Tchau.